Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês que fazem parte desta família e para todos os vossos familiares. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família. Eu quero dar continuidade ao estudo que tem como tema o descendente prometido, parte 3. Quem era esse descendente prometido? Se referia, falava a respeito do próprio Cristo, Yeshua, ou Yahusha, como você quiser falar. E o texto principal se encontra em Gálatas capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Ora, as promessas, observem que está no plural, as promessas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Oh, glória! Que palavra, meus irmãos! Meus irmãos, existia algo para esse descendente que foi Cristo, que é Cristo, fazer. Ou seja, existia algo para que ele fizesse, ou seja, para ele fazer, ou cumprir, ou realizar. Cristo veio cumprir uma obra que o Pai havia determinado desde antes a fundação do mundo. Ele veio cumprir a lei do Espírito de vida, a lei do amor. Então, meus irmãos, observem que essa obra foi para aqueles que viveram o antes da cruz. Teriam que crer. Aqueles que viveram o antes da cruz, eles tinham que crer nessa obra que era o próprio Cristo. A manifestação do Pai, do Eterno, na pessoa do Filho. Então, seria, ou seja, foi por ele e por ele que traria a salvação, a justificação, a redenção, a restauração, a relação entre o Pai e os filhos, através de Cristo, através do descendente prometido. Então, tudo se cumpriu nele, tudo estava nele, tudo se fez por ele, tudo foi através dele. Cristo é o cumprimento de todas as profecias, ou seja, Cristo é o cumprimento de todas as promessas contidas no antigo pacto. Estava nele, todas as promessas se cumprindo nele. E a gente vê isso aqui em 2 Coríntios, voltando aqui, capítulo de número 1, versículo de número 19 e o 20. Olha o que o apóstolo Paulo agora escrevendo ali, depois da cruz ali agora para os irmãos de Coríntios, daquela comunidade. Uma igreja que se reunia, pessoas que se reuniam naquelas comunidades. Veja o que Paulo vai falar. 2 Coríntios, capítulo 1,
versículo 19, diz assim, ó, porque o Filho de Yeshua, o Senhor absoluto, o Filho do Eterno, do Criador, ó, porque o Filho do Eterno, Cristo, Jesus ou Cristo, Yeshua, ou porque o Filho do Eterno, Yeshua ou Yahusha, que foi por nosso intermédio, nosso era ele lá, por nosso intermédio, anunciado entre vós. Isto é, quem é esse aqui? Quando Paulo diz aqui, ó, porque o Filho do Eterno, Yeshua ou Yeshua, que foi por nosso, esse nosso aqui, Paulo agora vai dizer quem é esse nosso, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo. Tá vendo aqui? Não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Oh glória! Nele estava o sim, nele estava a verdade, nele estava se cumprindo todas as promessas. Aí ele continua, porque quantas são as promessas do Eterno, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória do Eterno por nosso intermédio. Oh glória! Então observe, meu irmão, que todas as promessas se cumpriram em Cristo, no Filho. Tudo se cumpriu nele. E hoje não existe mais nenhuma promessa para a se cumprir, ou seja, para ser cumpridas, porque tudo se cumpriu no Filho, na primeira manifestação ali no primeiro século. Quando a graça foi inaugurada ali na cruz, a primeira manifestação do Pai, do Eterno, do Criador, do Soberano, na pessoa do Filho. Então, a obra perfeita foi realizada, concluída, consumada pelo descendente prometido, que foi Cristo, que é Cristo, pelos séculos dos séculos. Então, Cristo foi o descendente prometido e descrito como o agente principal na salvação e na fundação da igreja, que eram as pessoas. A igreja eram as pessoas, era o corpo de Cristo, quando Paulo falava, se referia às pessoas, e não a um templo construído por mão de homens. Então, ele foi o agente principal da salvação e da fundação da igreja. A obra foi completa, a obra do Eterno, ela já está pronta. Não precisa ser feita por mãos humanas. Não. A obra do Pai, através do Filho, trouxe uma construção, uma fundação, uma edificação perfeita nele. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui, vou fazer uma analogia, é como se Luiz, eu vou colocar Luiz, chama um pedreiro para fazer uma casa com bastante espaço. Preste atenção. O pedreiro aceitou o projeto, o pedreiro aceita o projeto e esse projeto ia levar, né, alguns meses. Meses está falando aqui de tempo. Para terminar a obra. Presta atenção. Que ficou pronta no prazo estabelecido. Havia um prazo estabelecido para o Cristo se manifestar, para a graça se manifestar, para o próprio Pai, o Eterno, o Criador se manifestar na pessoa do Filho. Então observe, o pedreiro chama Luiz, depois da obra concluída, né, que contratou seu serviço, e ele diz, ó Luiz, está aqui, está entregue aqui a chave da casa, e a casa está pronta e perfeita. Agora a pergunta é preciso Luiz chamar outro pedreiro para fazer a mesma casa que já está pronta, que já foi concluída, que já terminou a obra? De maneira alguma, meus irmãos. Não precisa Luiz chamar outro pedreiro, porque
O pedreiro ali, aquele que foi passado o projeto para ele, já terminou e concluiu a obra. Ou seja, a obra que o Luiz contratou o pedreiro e que o pedreiro terminou, ela já está pronta, já está concluída. Ou seja, quando eu digo que preciso fazer o que já está pronto, estou desvalorizando o trabalho do profissional, tá entendendo? O trabalho do profissional e chamando a sua obra de imperfeita. Portanto, o descendente prometido que foi Cristo, o descendente prometido que foi Cristo, que é Cristo, concluiu essa obra. Então, a obra está perfeita, é só crer. E vejam que o próprio Yeshua, Yahshua, fala em João, capítulo de número 6, versículo 29. Vamos lá? João 6, versículo 28 e 29 diz assim, ó. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, a ele quem? Ao Cristo da carne, ao Jesus de Nazaré. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras do Pai, do Eterno? Respondeu-lhe Yeshua, ou Yahshua, ou Cristo da carne, ou Jesus de Nazaré. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus, ou seja, a obra do Eterno, é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então, meus irmãos, é muito claro isso aqui. Como é claro isso aqui? É crer. E não precisamos fazer para crer. Nós temos que crer no que ele fez. Tudo se cumpriu nele. Tudo é dele, por ele e para ele, para a glória do Eterno. É essa palavra que eu quero deixar aqui e na próxima segunda-feira estarei trazendo a parte 4 desse estudo que ainda não terminou. Ainda tem muitas coisas para a gente ver e ouvir. Então, a obra concluída, a obra está perfeita. Nele, o descendente prometido, ele veio com esse objetivo, um plano divino desde antes da fundação do mundo. Tudo concluído, tudo pronto, tudo feito. E nós já nascemos desfrutando de tudo isso aqui. Reinando em vida, em perfeita vitória, desfrutando dos benefícios da graça. Saudações de paz.